Quem nunca passou por um momento e falou: Jesus, eu não queria estar vivendo isso. Mas toda crise que Deus permite entrar na sua vida é uma bênção, porque tem o objetivo de te promover, de te levar ao lugar da promessa. Hey, bênção de Jesus! Seja muito bem-vindo ao Morning JC. E o vídeo de hoje é para falar sobre crise. Quem nunca passou por um momento e falou: Jesus, eu não queria estar vivendo isso. Mas é o próprio Deus, muitas das vezes, que nos conduz a este lugar. E tem 3 grandes pilares que a Bíblia nos ensina sobre motivos pelos quais Deus permite uma crise na nossa vida. A primeira delas é para que nós conheçamos a Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente lê a Bíblia, mas de fato ela só é experimentada, se torna viva e a gente carrega a palavra como um testemunho quando a gente passa por situações onde a palavra de Deus, ela é a âncora, aquilo que foi sustento para nossa temporada. E muitas das vezes, se a gente não se coloca nessa posição e se Deus não nos leva nessa posição de confronto, a gente acaba vivendo um evangelho raso. E Deus tem sempre mais para as nossas vidas. Deus quer impactar outras vidas através de nós. E para isso, nós precisamos frutificar. E às vezes a poda é necessária, dar uma chacoalhadinha ali no ambiente é necessário. E eu quero compartilhar com você um versículo no Salmo 18:30, diz assim: Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Se o caminho de Deus é perfeito e Ele nos conduz a muitos momentos de adversidade, de crise, de chacoalhão espiritual, é porque a gente precisa virar o filtro e enxergar a perfeição de Deus mesmo nos momentos de crise. Amém? E é por isso que eu gosto de falar. Todas as vezes em que nós falamos, compartilhamos Jesus para outras pessoas, as pessoas, elas indiretamente olham para nós e olham para a bagagem que nós carregamos da palavra de Deus sendo experimentada. Um dos maiores motivos de Deus nos conduzir à crise são convites espirituais de amadurecimento, são convites para que você gere testemunhos que mostrem que a palavra é viva, eficaz e transformadora na sua vida. Amém? Segundo grande motivo que Deus nos permite passar por crises é para que nós venhamos a nos conhecer. Quantas das vezes a gente, na nossa zona de conforto, não explora dons, potenciais e a unção que Deus derramou sobre nós? E também, quantas das vezes na nossa zona de conforto, a gente fica preso a padrões antigos, crenças limitantes, ao pecado, à escravidão espiritual que o pecado traz, porque a gente não despertou para nos ver como Deus nos vê. E é justamente nos momentos em que Deus nos leva para a crise, em que nós passamos a repensar a nossa vida. E aí sim, entra uma chave espiritual na nossa vida para nos levar para o próximo nível, para a transformação, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse momento de confronto tem 2 grandes coisas que nós experimentamos de autoconhecimento. O primeiro é para reconhecer o potencial que Deus vê em nós para servir, para amar, para ser agentes de transformação, embaixadores do reino de Deus, e também para a gente reconhecer o quão nós somos dependentes de Deus, o quão nós precisamos do Espírito Santo, o quão nós somos frágeis, o quão nós temos deficiências, o quão nós somos pecadores e necessitamos de Jesus, do sangue de Jesus, nos lavando e nos purificando por completo. E é justamente nos momentos de crise que nós passamos a despertar para essas coisas. E o terceiro e o último pilar do porquê Deus nos conduz à crise é para que nós venhamos a nos mover. Repete comigo. Toda crise gera movimento. Quando a gente passa por um momento de confronto, a gente naturalmente é encorajado e desafiado a nos mover, fazer algo diferente, repensar o que a gente está fazendo. A gente começa a ver coisas nos incentivando a fazer algo diferente, a nos mover de uma maneira diferente. E se a gente fica só na nossa zona de conforto espiritual, a gente vive um evangelho raso, um evangelho automático, um evangelho que não nos traz esse espírito de ousadia para viver coisas novas, dar passos de fé. E é justamente nesses momentos em que Deus nos conduz a certos confrontos, a certas crises, para que nós venhamos a despertar e nos mover do lugar do conforto para o centro da vontade de Deus, para viver as promessas de Deus. E o caminho de Deus, sendo perfeito, nos desafia a nos mover para viver cada uma das promessas que Deus tem nos feito. Agora eu te convido a pensar como você tem lidado com as crises que Deus tem enviado para você.
como você tem lidado com as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, te desafiando a crescer um pouco mais, a fortalecer a sua identidade, a conhecer a Deus e gerar um testemunho. Que você possa refletir sobre esse vídeo, compartilhe com mais alguém e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e aí você vai receber todas as notificações quando tiver vídeos novos por aqui. Morning JC vai ficando por aqui, comenta aqui como você tem lidado com a sua crise, vai ser um prazer ler, aprender e também compartilhar e responder o seu comentário. Deus abençoe, vou ficando por aqui. Tchau, tchau!